Você constrói muros para se proteger? Você consegue se olhar além do seu ego e da sua mente? Você sente e sabe o quanto você é essencial no aqui e agora? Vem com a gente nesse episódio do Podcast focar naquilo que você tem de melhor. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Podcast, o seu podcast sobre espiritualidade e autoconhecimento com ele, Maurício Preto. Mas aqui estamos novamente, é um prazer, né? Como a gente sempre comenta no Podcast, fazer pontes entre nomes e pessoas que já estão nesse caminho há muito tempo, trazendo esse despertar de consciência e auxiliar essas pessoas a ser ponte, porque aqui somos nós ponte para trazer esse conhecimento e despertar as pessoas para uma nova vivência, um novo momento. E, enfim, esse é o Podcast, por aqui Maurício Preto, e aqui ao meu lado do corner, não precisa ser corner, né? Mas a mesa. Estamos juntos, porque aqui é sucesso. Querida Flaviette. Valeu, Mal. Obrigada. Gente, segue o Podcast no Instagram, Podcast30, segue no TikTok, segue a gente também no YouTube, no Spotify, faz essa conexão aí e fica por dentro. Tem o link aí na descrição. @Podcast30. Tem o 30 por causa do ON, né? Que é o nosso símbolo principal, que aí está, o ON. Aí está, muito bem. Podcast tem um oferecimento de JC Manutenções Elétricas Limitada, atuando há 7 anos na região das Hortênsias e também em Caxias do Sul, em empreendimentos corporativos e residenciais. Precisa automatizar e escalar suas vendas pelo WhatsApp? Acesse www.paolamelooficial.com, lembrando que o Melo é com 2 L's. E na hora de importar ou exportar, conte com os experts em comércio exterior, conte com a Eficiência Negócios Internacionais. Eu vou deixar o Maurício Preto apresentar a nossa convidada. Vai lá, Mal. Ai, cara, vou te dizer que assim, ó... Eu vou deixar, é ótimo, né? Cara, eu me emociono e eu tô falando sério, tá? Ai, cara, chego a embargar a voz, porque... Eu passei ela já tá rindo assim. Sim, que eu tô ouvindo. Porque ela é maravilhosa, a vibe dela já eleva a frequência. É demais. Sabe por que eu me emociono? Porque... vários momentos que eu tive de grandes desafios da minha vida e aprendizados, cara, eu tive com essas pessoas. Uma delas é a Margarete. Essa risada maravilhosa, essa frequência, a Margarete Áquila, né? Hello. Aê! Margarete Áquila. Chegou! E aí eu fui reto na Margarete Áquila, né? Porque ela tem essa voz maravilhosa e essa emoção que eu trouxe é real, porque em grandes momentos desafiadores e principalmente no momento que cresceu muito, né? O nosso despertar de consciência, nós que buscamos esse despertar na espiritualidade, em todas as esferas, né? Não importa religião, enfim, a espiritualidade em si, a pandemia nos trouxe isso, olhar para dentro. E foi um momento que eu olhei para dentro com força. E elas não só eu, não só a Margarete, e as minhas né? professoras, que elas não sabem, mas a Margarete é uma delas e a Mônica também, que daí a gente já vai deixar a barbadinha para a Margarete avisar a Mônica para aparecer por aqui também. Margarete Áquila, por favor, apresente nossa convidada. Quer que eu apresente? Tá, então. Pode ser? Pode. Ela está psicanalista, hipnoterapeuta, escritora, palestrante e musicista, cantora. Ela começou na música aos 12, 13 anos, tinha uma banda de rock com os irmãos, ela curtia Janis Joplin, e ela está tudo isso e muito mais. Margarete Áquila, seja bem-vinda, muito agora obrigada. Sim. Olá, Flávio, olá, Maurício, olá todo mundo aí da Podcast. É um prazer estar com vocês aqui, né, falando desse tema tão importante, que é o tema da minha vida, na verdade, espiritualidade e autoconhecimento, porque as duas coisas se combinam, né? Então, para mim é muito bom estar com pessoas que falam a mesma língua, isso é muito gostoso. Acho que a gente podia começar, Margarete, falando sobre algo que chama muito atenção, que eu te ouço falar diariamente, assim. A diferença entre ela está e eu sou.
Eu uso muito esse termo, eu me apresento como eu estou, Margarete Áquila, já usando muito do conhecimento da espiritualidade, daquilo que eu acredito na espiritualidade. Nós somos seres eternos e nós viemos de muitas histórias. Eu já devo ter sido João, Maria, Pedro, Joana, qualquer coisa do tipo, e hoje estou sendo representada pela persona da Margarete Áquila. E eu digo isso porque é muito importante eu separar o eu sou, a minha essência divina, a matriz, né, da forma com a qual eu fui feita, da pessoa, da persona que está hoje representando uma experiência terrestre. Então, quem conhece a Mônica já sabe que nós trabalhamos muito com essa visão de extraterrestres, de espiritualidade, de processos reencarnatórios, nem todo mundo acredita, mas é por onde eu me guio, né? Então, hoje eu estou sendo representada por uma parte de quem eu sou. Então, o eu sou, como muita gente fala, né, do eu sou, ele é a minha essência divina. Então, falando disso, o eu sou, que está muito acima da Margarete, hoje uma pequena parte é representada, veio aqui aprender, uma pequena parte de mim veio aprender, para que um dia eu consiga estar totalmente integrada à minha essência divina, ser um reflexo da perfeição em mim. Lógico que a gente sabe que a perfeição está muito distante, por isso que eu falo que eu estou Margarete, porque eu estou muito longe ainda dessa perfeição. Mas eu quero sempre almejar essa integração entre o melhor de mim com a minha sombra, com tudo aquilo que eu represento, tudo aquilo que eu já aprendi, né, em todas as minhas experiências, né? E falando em experiências, a gente gostaria muito de saber como rolou o despertar da Margarete Áquila, né? Em entrevistas, já acompanho ela há muito tempo, que ela disse que ela tinha uma inquietude, eu acho uma palavra assim, uma raiva, uma tensão muito interna, e que isso foi transformado ao longo do tempo, né, Margarete? E rolou esse despertar. Na verdade, todos nós temos um processo, eu chamo de iniciático, né? Em algum momento ou em alguns momentos da nossa vida, nós temos um processo iniciático, que é um processo de, tá faltando alguma coisa, né? Ainda não me sinto plena, ainda eu me sinto um vazio dentro de mim, eu acho que todo mundo sente em algum momento esse vazio. Sim. Parece que a vida ainda não está onde eu gostaria que ela estivesse. Então, eu, como uma boa aquariana, sempre olho para frente, sempre olho para o futuro, e eu pensei, poxa, mas o que eu gostaria de verdade de ser, né? Eu sei que eu já sou, né? Mas onde eu gostaria de estar em algum momento em que eu pudesse me sentir plena, que eu pudesse me sentir inteira, em paz, na verdade. E aí, então, começou uma busca incessante, porque eu sentia que eu tinha muita energia dentro de mim, e era uma energia de transformação, tanto é que eu era uma rebelde sem causa, né? O rock veio justamente para dizer isso. O rock, ele existiu, ele foi construído no século XX, justamente para dizer, tá tudo errado, eu quero melhorar as coisas, o mundo não está funcionando ainda bem. Nós podemos fazer desse lugar um lugar legal. Então, o rock, ele veio meio que para isso, para ir contra um status quo de coisas que são injustas, que não são boas. E eu sempre tive essa sensação interna de buscar melhorar o mundo à minha volta. E isso foi gerando muita energia em mim de revolta. Então vem aí a raiva, vem a agressividade, porque eu era jovem, eu tinha muita energia, tinha essa vontade de me conectar a algo que fizesse sentido para mim, que representasse muito do que me faz bem para a alma, né? Não para o ego, como eu chamo, mas para a alma. E então, nisso, eu fui tendo meu processo de iniciação. Fui tendo um processo, primeiro eu comecei um processo depressivo, de eu perceber que eu estava me desconectando da minha essência. Hoje eu uso esse termo, porque na época eu nem conhecia direito, não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sei que eu fiquei muito depressiva, e eu comecei a falar, poxa, mas quem eu sou, né? Será que eu posso? Sou eu que estou fazendo tudo isso?
Sim. Legal. Então, né? Vamos lá, vamos ver se a gente faz isso de novo. Mas a ideia era justamente essa, de eu perceber quem eu sou, como eu gostaria de me manifestar e que isso fosse de uma maneira positiva, não negativa, porque eu era alegre, feliz, sempre adorei a vida, sempre a vida para mim foi uma coisa intrigante, curiosa, fascinante, né? E eu não queria que a vida se tornasse pesada. E, de repente, a vida estava se tornando pesada. Eu estava na área da informática, porque eu sou formada em matemática com informática. E eu comecei a perceber que, embora eu goste muito disso, de tecnologia, e eu me dê bem com isso, eu queria falar com pessoas, eu queria me conectar com pessoas. Isso me representava. E aí, então, eu saí da área da informática corajosamente, porque não foi um salto fácil, e fui para a música, porque a música já me acompanhava desde novinha, né, que eu tinha banda com os meus irmãos e tal. Então, fui estudar música como cantora, aí eu comecei todo o meu trabalho, um trabalho de CDs e tudo, aí eu falei, pô, mas ainda não tá bom? Sabe aquela coisa, aquela insatisfação? Não é bem isso. Sim. Constante. Você faz, mas parece que ainda tá faltando alguma coisa. E eu acho que essa é a grande sacada de você ir se achando nas coisas que você faz. Então eu fui identificando que eu amava cantar, mas aí eu fui identificando que minha voz era muito doce, era muito suave, contrário do que aquilo que eu queria cantar Janis Joplin, eu queria gritar, berrar, fazer voz rouca. E a pergunta agora, de curioso, Marga, te interrompendo com perdão, mas qual que é a tua banda de rock predileta que passava isso e que tu gostava muito? Eu quero cantar, sei lá, Mick Jagger. Não, eu quero cantar, enfim, tinha algo. Acho que ela é um pouco The Who. Será que é The Who? Será que é Pink Floyd? Não, na verdade, eu amava Pink Floyd, mas também... Acertei. Mas eu também amava Queen, né? Queen pra mim Caraca. Entendi. era the best da interpretação. A né? voz do Freddie Mercury é surreal, é um tom Surreal. único na Terra, né? Não, ele é rara, é uma voz rara, na verdade, né? E eu amava toda aquela energia, aquele domínio que ele tinha do palco, meu Deus, aquela inteligência de trazer tanta coisa nova e beleza, e ao mesmo tempo ser gostosa de ouvir e divertida e tudo mais. Mas eu percebo que esse gosto, né, que eu fui tendo de buscar eu dentro das coisas foi construindo o meu trabalho. Então eu construí um trabalho que tinha a ver com o meu tipo de voz, que respeitasse o conteúdo, porque a voz cantada não é uma voz escolhida, você não escolhe a voz que você canta. A voz que você fala, você escolhe. Mas a voz que você canta, não. É diferente. É diferente. Então, eu percebia que minha voz cantada era totalmente diferente da voz falada, e eu tive que me achar dentro daquilo. Então, começou todo um processo de autoaceitação, né? Porque quem é rebelde não aceita. Né? Tem um lance no Justiceira, eu tenho um lance Justiceira que me arrebenta. Exatamente. Não só tu, não. Que é muito difícil de lidar, porque vem com muita força. E se você é muito impulsiva, você parte para cima. E eu era de partir para cima, então era de chegar... Procurava treta. Orelha. Olha aí, ó. Caraca. Ô, Margarete, tu acha que uma das chaves para que eu me torne... Tu tem uma frase que eu amei, que eu vi no Nova Terra, e quando eu terminei de assistir, eu falei, Maurício, eu tô arrepiada só de falar. A Margarete falou uma frase, pode ser que eu não reproduza ela da mesma forma, e tu, por favor, me corrige. Ninguém é especial, mas todo mundo é essencial. Aquele todo mundo é essencial, ele veio assim, ó... Sabe? Foi o tapa na cara, vamos dizer assim. Não, ele veio direto, assim, eu falei, é exatamente isso, todo mundo é essencial. Então, acho que para que a gente se torne um ser essencial, é necessário a coragem de soltar todos os nossos nós, todos os nossos entraves, para poder dar essa passagem para quem a gente é. A gente já falou sobre isso com o Posati, mas eu acho que seria bem interessante ter a tua opinião, porque a gente sabe que tem pessoas que estão no caminho, né? Tem pessoas que querem soltar esses nós, mas elas não sabem como, e tem os tradicionais, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Então,
essa coragem? Porque a gente vive muito no medo, né? Uhum. Na verdade, nós vivemos, o medo, ele meio que dita os caminhos que a sua vida vai tomar, né? E é justamente aí que tem o lance da coragem, porque se eu me conformar, eu vou ser Gabriela para sempre, realmente eu vou morrer do mesmo jeito que eu nasci, e vai ser aquele drama, porque normalmente não é muito bom, né? A gente nasceu coisa lá muito boa, né? Nós Sim. estamos aqui justamente porque temos muito a aprender, muito a crescer, né? Eu não sei, eu sinto que eu sempre tive essa coragem dentro de mim. Isso é uma coisa que eu fui percebendo com o tempo, né? Eu sou muito fiel a quem eu sinto que estou naquele momento. Porque nós passamos por fases. Então, eu passei pela fase do vou ganhar dinheiro, né? Então, eu estava na informática, não tem como não ganhar dinheiro na década de 90 com informática. Se você quisesse, ficava rico, porque foi o boom da informática. Então, eu fui ganhar dinheiro, mas depois eu fui sentindo aquele vazio dentro de mim, eu falei, não, tem mais, não é só ganhar dinheiro, tem mais, eu quero mais da Margarete. E aí, então, eu fui me buscando em outras coisas, corajosamente. Então, eu precisei me reconstruir, e não foi uma nem duas, né? E espero que tenha mais vezes, porque eu acho que agora, na minha fase atual, eu ganhei uma condição interna que me faz partir para outros mundos, para outras coisas, né? Para outras áreas, que com tanto amadurecimento vão fazer mais sentido para mim do que o que eu fazia antes. Então, hoje, por exemplo, eu estou na clínica. Então, eu hoje clinico aí há 12, 13, 14 anos. Então, assim, mais de 10 mil horas de atendimento, né, 12 mil horas de atendimento. Então, você ganha muito conhecimento. Mas eu sinto que agora eu estou na hora de dar um outro passo. Né? Por quê? Porque dentro da escala da evolução humana, nós vamos superando limites e recomeçando em níveis mais altos para superar limites e recomeçar em níveis mais altos sempre para me superar. Então, a coragem ela é essencial para isso. E não só a coragem, mas uma antena. Eu diria que é uma antena. Uma antena onde eu procuro a mim mesma. Então, quem eu sou hoje e o que eu faço me representa, né? Não importa o que você vai fazer, se você vai vender um produto, se você vai varrer um chão, se você vai dirigir uma nação. Não interessa. Interessa que aquilo é onde você consegue colocar quem você é hoje. Você consegue colocar o seu caráter, consegue colocar a sua dignidade, a sua honradez, o seu serviço ao outro, não só a si. Então, quanto mais eu percebo que isso está acontecendo no trabalho que eu faço, mais ele tem a ver comigo. Então, é isso aí. É tanto a coragem, quanto essa antena que vai me dizendo, olha, eu estou aqui e isso me representa. E eu acho que as pessoas, né, Flavinha também e Marga, pelo fato que a gente está passando uma realidade onde em muitos, e até o que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, né, as pessoas estão indo muito na necessidade básica e aí a gente vai na base da pirâmide de Maslow, né, onde só são as necessidades básicas e a gente não tem tempo para ligar a antena, que a Marga falou, para a gente conectar e estar no flow, no caminho, né, no fluir do nosso propósito e conectar com o que realmente é o nosso propósito, que seja limpar o chão, que seja, e que tá tudo certo. Tem uma frase de, né, enfim, a minha mestre reikiana, ela sempre diz assim, floresça aonde Deus te plantou. Então, eu acho que é muito isso, né, que a gente vive a sociedade, a situação que nos acaba espremendo para viver na base da pirâmide e a gente não consegue desenvolver essa antena, por assim se dizer. E sim, e a pirâmide de Maslow fala bem disso. Eu comecei ganhando dinheiro. Então, eu estava na base da pirâmide, no segundo nível ali, procurando segurança, né, procurando
me formar e ter cursos e graduação e depois o dinheiro e depois a profissão, mas isso chega um momento em que ele bate como uma angústia. Por quê? Porque o ser humano, ele intrinsecamente busca ser, o vir a ser, que nós chamamos na psicanálise. O vir a ser significa eu preciso entrar em contato com o meu eu superior, aquele eu sou, né? Eu vou sempre buscar transcender a mim mesmo. Eu sempre vou buscar transcender. O ser humano tem essa ambição positiva de transcender a si mesmo, sempre de superar-se, de ser mais, melhor, mais em paz, mais harmonioso. Então, isso é um desejo intrínseco do ser humano, que não adianta você querer fugir. Não importa nem a sua crença, não interessa, você vai querer transcender. Então, foi aí então, que veio esse vazio, e que eu fui buscar mais. Então, eu fui buscar a identidade, que está num nível acima na pirâmide de Maslow. Fui buscar, tá, mas quem eu sou? No que eu acredito? Quais são os meus valores? O que me representa como ser? Né, que é a minha cara? Né? Então, é isso que a gente busca. Então, quando eu faço isso, que eu sei quem eu sou, eu começo a perguntar no nível acima, tá, mas quem mais? Quem está acima? Quem está me sustentando? Quem está me segurando? Para onde eu quero ir? Então, essa pirâmide, ela vai dizendo, quem está vivendo na mesmice de só ganhar dinheiro, vai sentir esse vazio, com certeza. Quais são as tuas inquietações no momento, Marga? Porque tu falou que tu já está sentindo a necessidade de algo a mais. Né? Aí eu fiquei curiosa, eu fiquei pensando, onde que ela quer ir agora? Né? O que ela quer fazer? Veja bem, eu desde 2017 que eu fiz aí na PUC do Rio Grande do Sul, a pós-graduação de neurociências do comportamento. Ali, na verdade, eu passei por um outro processo iniciático com extraterrestres na Argentina, em Capilla del Monte, e ali, naquele encontro que eu tive, naquele processo que eu tive, eu comecei esses processos iniciáticos, eles são interessantes porque eles movimentam, é como se eles abrissem uma porta do inconsciente de habilidades que você tem, né? Ou de caminhos que agora você está pronta para seguir. Então, desde lá para cá, você vê, eu construí o CD binaural, né, de músicas com binaural, que foi a minha tese, meu TCC da pós-graduação. E aquilo começou a mexer com estados de consciência, porque a binaural mexe com estados de consciência. Eu fui lá no teu site. É isso aí, aproveita, já fala um pouco a mais sobre, né? Como o que eu? Pode falar. Sim, eu fiz, eu não vou conseguir me expressar direito, eu acho, 5 Hz? 5 Hz? Sim. Que é para... Eu queria ver se eu conseguia decorar algumas palavras, porque eu tava com a cabeça tão a mil, né? E aí eu coloquei. E eu fiquei capotei. Dormi. Fiz um sono diretaço de 6 horas. Desligou a chave geral. Desliguei a chave geral. E ele ajuda nisso também, né? No relaxamento, né? Exato. Então foi incrível, foi incrível. Você mexeu com as ondas teta. Foi. Ondas de cura, né? Ondas de cura, as ondas do sonho, as ondas da memória. Então, você quis memorizar palavras. Então, você usou as ondas teta, que é as ondas... Porque nós memorizamos aprendizados em onda teta. Quando nós dormimos, é quando os aprendizados são consolidados na nossa mente. Então, as ondas teta são muito relevantes para quem quer mexer com memória. Mas, ao mesmo tempo, você estava exausta. Então, muito provavelmente, você deixou suas ondas cerebrais tão lentas que você relaxou de verdade e teve um descanso real, né? Onde nós descansamos muito é nas ondas teta e nas ondas delta, que são as mais baixas do que 5 Hz. Elas estão lá entre 3 e 1 Hz, né? É quando o cérebro está praticamente parado.
Mas você descansa e relaxa mesmo. Muito. Entendeu? Foi incrível. Agora, quando eu comecei a mexer com estados de consciência, eu comecei a entrar num outro lugar. Dentro de mim, eu entrei num outro lugar. Eu percebi que eu só consigo enxergar a realidade única e exclusivamente dependendo do estado de consciência em que eu estou. Verdade. Aí eu falei, puxa vida, isso é uma chave, cara. Total. Porque se eu vejo a minha realidade hoje sofrida, dolorida, restrita, imagina se eu estiver num estado de consciência onde eu consiga ver uma realidade bem ampliada, né? Eu consigo ver muito mais. Eu vou explicar para vocês. Explique, por favor. Pode explicar, né? Por favor, manda ver, Marga. Eu tinha uma pergunta de música que eu ia fazer para ela lá no final, mas já que ela falou agora, depois eu comento de um filme que eu assisti e eu vou te falar. Por favor, Margarete. Então, assim, hoje nós vemos uma realidade assim, pequenina em relação ao que é a realidade do todo, né? E esse é um fato que a ciência já comprova. Então, é a mesma coisa que você falar para a Miss Universo, que não acredita que ela seja bonita. Mas o mundo disse que ela é bonita. Ela é Miss Universo, ela ganhou o concurso de Miss Universo. Mas ela fala assim, não, mas eu me acho feia. Então, a realidade que nós enxergamos, ela está muito dentro do limite das nossas crenças pessoais. Então, aquilo que eu acredito que a vida seja, né, ela vai me ditar como uma profecia autorrealizável, né? Ela vai ser, minha vida será exatamente aquilo que eu acredito que ela seja. E não importa se o mundo acha diferente, eu vou ter a minha realidade única. Então, quanto mais restrito em consciência eu estou, mais essa realidade se torna pequena. Quanto mais eu consigo expandir a minha consciência, mais a minha realidade cresce. Então, eu consigo ver o todo, né, do processo. Então, provavelmente, essa mulher, Miss Universo, ela não ia se achar a pessoa mais linda, mas ela também não ia se achar a pessoa mais feia. Ela só ia se achar uma pessoa simétrica, bonita, agradável, só isso. Mas nada, né, nem muito em cima, nem muito embaixo. Ela ia olhar a realidade como ela é de fato, né? E aí eu fiquei fascinada em ver a realidade como ela é. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, meu Deus, então... Aí eu comecei a ler, tem pouquíssimas coisas que falam sobre estados de consciência, porque quem mais estuda isso é o Oriente. E aí eu comecei a ver que estado de consciência é beta, é o estado que nós estamos aqui, nós três acordados. Nós estamos em beta, 13 Hz, 15 Hz, quando muito estressados, 20 Hz, 25 Hz, quando extremamente estressados. Uma rapidez. Mas aí, quando eu entro em alfa, quando eu estou quase dormindo, sabe, eu estou meio acordado, meio dormindo, sabe quando fica todo mundo assim no elevador suspenso, assim, ninguém pensa em nada? Esse é o estado alfa. Então, o estado alfa, ele é um estado de criatividade, então os artistas ficam muito nesse estado alfa. Eles recebem muita coisa, eles estão abertos a perceber as coisas, né? Eles são meio que um funil pegando as coisas. Então você já relaxa, mas você ainda está acordado. É um estado maravilhoso. Quem está em teta está dormindo. Aí você fala, pô, mas se o estado evoluído está em teta e eu estou dormindo, quando é que eu vou ser evoluído, né? Então, eu não conseguia entender isso. E delta, então, piorou. Sono profundo, daí. Sono profundo. É a hora desdobrou. É a hora que você está babando. Não, é a hora que você está babando. Você não sonha. Caramba. Delta. Você só sonha e se projeta em teta. Ah, só em teta. Agora, em delta, não. Em delta, você simplesmente sai do ego. Olha só que interessante. Eu deixei de ser Margarete Áquila em delta e eu me transformo no todo. No eu sou, vamos dizer assim. No eu sou. Então, é o estado de profunda cura. É um estado de consciência elevadíssimo, que é onde os grandes yogis conseguem chegar.
E aí eu falei, gente, por isso que eles trabalham tão bem, compaixão, amor, cura, eles controlam o corpo, controlam o sistema nervoso autônomo, respiração, batimento cardíaco, né? Eles controlam tudo, é onde existe a cura, né, profunda. E aí, então, foi descobrindo essas coisas que eu percebi que eu estou num outro lugar. Agora eu quero muito atuar com estados de consciência. Então, entra mindfulness, entra meditação, entra eu olhar como é que eu provoco isso em mim. Então, eu já aprendi muito isso cantando. Quando eu canto, eu provoco estados de consciência, pelo menos em mim, muito diferentes. É pelo menos teta. Então, a minha mente sai de beta e entra em teta, né? E você tem alguns relances de delta. Então, é um êxtase, é uma coisa tão maravilhosa que você sente dentro. Você sente harmonia com tudo. Então, você deixa a competição para viver a cooperação. Você deixa a raiva e se transforma em amor. Você deixa a inconformidade e se transforma na verdade, num transformador. É muito interessante que você, nesse estado, você vê tudo maior. Você vê a harmonia do mundo de uma maneira muito melhor. E quem sempre foi muito impulsiva, ou quem sempre teve aqueles furacões dentro, para mim isso foi, assim, conhecer né, o êxtase mesmo disso daí, entendeu? Do equilíbrio. E falando nisso, né, tem como a gente saber o nível do amor do ser humano que ele vive hoje? E quanto mais restrita a sua consciência, maior o ego e menor o amor, né, da consciência? O amor, ele na verdade é mais imaturo. Porque o amor, ele tem estágios, né? A gente começa com o amor mais da posse, um amor eros, né? Então, você é meu, aquela coisa assim, você é minha, você é meu, né? Hoje a gente vê muito esse amor, que é um amor da criança com a mãe. Para a criança, a mãe é ele é a mãe, e a mãe é dele. Então, é um amor meio posse, meio uso, né? Isso é meu, só eu posso ter. Depois você parte com um amor mais maduro, que é o amor já filia, um amor amigo, um amor leal, um amor fiel, um amor que se preocupa, que cuida, né? Como um amor de mãe para um filho, por exemplo, né? Um amor de marido, mulher e etc. Depois você parte para um amor incondicional, né? Então, o ágape é um amor do todo. Então, eu amo simplesmente porque eu amo. Não importa se você faça burrada, se você é cabeça dura, se você faz o que eu não quero, não interessa. Eu amo, simplesmente amo. Então, o que acontece com a expansão de consciência é isso. As pessoas que estão no primeiro nível de consciência restrita, elas têm um amor posse. Depois ela começa a se desenvolver no amor filia e, por fim, ela vem no amor ágape. E quando agora, eu já, Flavinho, falando em Oriente, falando em Ocidente, né, que o Oriente tem muito já isso enraizado, né, no seu próprio eu sou e no seu próprio estou, vamos dizer, né, assim dizer. Tu acha, Margarete, que a gente está ao passo ou a passos lentos de se despertar algo parecido com o Oriente, de ter essa conexão, que isso vem aos poucos, vem passando para todo o mundo, e a gente nota que muitas pessoas estão olhando para o eu sou, né, e deixando o estou, né, fazer o seu papel de estou. Tu acha que isso está acontecendo do Oriente começar a invadir nesse sentido de conhecimento, de elevação, de despertar de consciência aqui no Ocidente, ou a gente está longe ainda? O Ocidente, ele veio trazendo a ciência, né, nos séculos 18, 19, 20, 21 agora. Então, nós temos um papel importante no planeta atual. Trazer a ciência comprovando o que o Oriente já fala há 6.000 anos. Né? Então, eles falam pela sabedoria dos antigos, vai saber Deus, né, quem foi que trouxe, mas com certeza veio muita coisa de fora.
E os orientais receberam toda essa bagagem, esse conhecimento, mas eles não provavam, eles só viviam, os monges foram provando, mas não era uma coisa que todo mundo conseguia perceber. Só que hoje a ciência começa a se conectar com o Oriente, então o Ocidente se conecta à sabedoria do Oriente e prova e comprova cientificamente as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, um neuropsicólogo, Richard Davidson, se uniu ao Dalai Lama e juntos fizeram experiências de neurociências. E com a mente do Dalai Lama. Então, assim, tudo que eu estou falando, muitas coisas do que eu estou falando de estado de consciência, foi o Dalai Lama que ensinou o Richard Davidson, né? Através de experimentos em laboratório, porque foi uma combinação dos dois. Os dois falaram, olha, Dalai Lama e Richard tinham admiração mútua um pelo outro, cada um na sua área. Então, o Dalai Lama, ele lançou um desafio ao Richard, falou, olha, se você parar só, se você estudar o que a pessoa tem de bom dentro dela, porque o Dalai Lama falou para ele, Richard, por que você só estuda depressão, pânico, tristeza, corrupção, ódio? Por que você só estuda o que é negativo nas pessoas? Ele falou, porque é isso que tem que corrigir, as pessoas são ruins, as pessoas têm que melhorar, então a gente estuda isso. Ele falou, não, você está enganado. Você está olhando sobre a ótica errada. Você deveria procurar primeiro o que as pessoas têm de bom. Aí o Richard ficou intrigado com isso. Ele falou, se você me prometer que você vai fazer esse experimento, eu dou o meu cérebro para você estudar. Opa! Olha que desafio fantástico, inteligentíssimo do Dalai Lama. Foi aí, então, que os monges mais experientes entraram no laboratório a pedido do Dalai Lama e eles começaram a estudar os estados de consciência. E como em estado de consciência gama, que é a última onda, que eu não falei, mas é uma onda nova que a ciência está conhecendo, que é catapultar o cérebro a uma velocidade acima de 40 Hz, que é extremamente rápido. E como a gente fala, um cérebro rápido, ele precisa de conexões neurais muito rápidas, o que precisa de muita neuroquímica. Então, é uma coisa meio exaustiva ainda para o nosso cérebro, mas quando os monges chegam em estado gama, eles mostram o sentimento mais nobre e mais expandido de uma consciência que se chama compaixão. Então, aí o Richard ficou assim, falou, meu Deus, nós temos coisas boas dentro de nós. Caramba, caiu de costa. Que loucura, né? Que loucura. Como a gente fica preso, né, a algumas coisas. Sabe quando tu começou a falar, a Margarete tem a harpa dela aí atrás, que a gente já falou antes, a gente não tinha, a gente falou fora do ar, mas vimos a harpa, depois talvez a gente, se ela nos permitir. Tu já assistiu A Música Nunca Parou? É um filme que fala... uma das coisas mais legais nesse filme, Margarete, são as conexões, principalmente as conexões sonoras. Porque tem o personagem principal, o Gabriel, ele sai de casa, ele corta relações com os pais. Um tempo depois, os pais recebem uma ligação dizendo que o filho está com um tumor cerebral e que ele não vai mais conseguir fazer nenhuma conexão com os pais. O que o pai faz nesse momento para não perder essa conexão? Ele contrata uma musicoterapeuta. E aí começa a reacender, né, dentro dele a consciência, e ele começa a lembrar de momentos muito importantes da vida dele. É incrível o que a conexão sonora provoca nas pessoas. O poder da música é muito interessante, porque foi onde eu comecei com o meu trabalho musical. A música, ela tem um poder gigante de nos ligar à nossa essência, de trazer esse estado de consciência que na época eu nem fazia ideia do que era. Mas já estava no caminho. Né? Já estava no caminho, intuitivamente. Sabia que a música ela tinha o poder de elevar as pessoas, de trazer lembranças, memórias.
porque a música, ela marca de uma maneira profunda. Não sei se vocês têm uma música que, a hora que vocês ouvem, vocês falam, meu Deus, essa música. Agora eu quero saber, então já vou pedir. Marga, vamos começar pela Flavinha. Flavinha, qual que é a tua? Ah, gente, eu tenho uma música que eu gosto há muito tempo, que é Pense e Dance, do Barão Vermelho. Ah, belo som. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. Eu gosto muito dessa música. Ela é, sabe, né? Uma loucura. Conecta, assim? Mas na verdade eu me conecto quando eu ouço um ponto da Umbanda, Mas essa é a música para ti, em termos de música. Pense e Dance sempre foi uma música que eu gostei. Marga, por favor, qual a tua? Eu tenho tantas. Tem alguma em específico hoje, talvez? Gente, eu sei uma música que representa ela, porque eu já vi Caçador de Mim. Ah, eu sei, eu não ia falar. Isso aí. Essa já não vale. Eu ia dizer, mas alguma música, enfim, né, que tu lembre agora de algum artista tradicional, clássico do rock, ou enfim, da música contemporânea, qual for, assim, que te conecta, enfim, Marga? Olha, as músicas que mais me conectam, Fantasma da Ópera é uma música que para mim me conecta demais. Caraca. Eu gosto muito. Outro nível, né? É que para mim o mundo de música é gigantesco. Sim. É um oceano, né? Meu mundo de música é muito grande, mas na MPB eu adoro demais Milton Nascimento, como já falou do Caçador de Mim. Ele fala profundamente a minha alma, o Caçador de Mim, porque acho que é isso que eu sou nessa vida. Né, eu vim me buscar, eu vim me resgatar. Né, então eu falei, no meu enterro é essa música, falou, galera? Então, porque ela representou essa minha existência. Então essa é uma das que eu amo de paixão. Que MPB é maravilhoso, eu amo MPB. MPB, eu sou fascinada por MPB, então assim, eu canto de tudo, né? Eu canto ópera, canto MPB, porque para mim tudo tem beleza, tudo tem um significado, um sentido, né? Bom, para mim tem... você, Marisa? Olha, eu vou te dizer, tem duas músicas que me conectam e que eu acho que vão na essência, e eu não sei se são faixas do próprio, tá? Porque o Elvis Presley é um grande intérprete, a gente sabe disso. Mas tem músicas que ele gravou na época em que ele... tem um CD gospel, eu não recordo o nome dele agora, mas If I Can Dream, que é uma música linda. Quando ela toca, eu paraliso pra ver a letra, pra curtir. E além disso, que é uma música também gospel, é Over Troubled Water, que é espetacular. Essas duas músicas, pra mim, quando elas tocam, eu posso estar fazendo o que for. Eu travo, perfeito, eu vou curtir a música, depois de show, continua a vida. Essas duas são espetaculares também. Pois é, então, tem muita música que representa momentos de alegria, o nascimento da minha filha, né, momentos de elevação. Tem músicas que vão me representando em muitos momentos da minha vida. É porque a gente vai mudando, né? As coisas vão acontecendo e aquilo vai fazendo um sentido absurdo na vida da gente. Ontem eu estava lembrando do Erasmo Carlos, né? Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa, gente aberta. Se o amor me chamar, eu vou. Eu não sei se eu falei certo. Mas é lindo o Erasmo cantando essa música. Exato, querido. Então, tem vários momentos da nossa vida, né? Que representam momentos de fossa, que foram momentos que a gente precisou crescer muito. Vocês não têm uma música de fossa? Eu tenho uma playlist da fossa. O nome da playlist é Fossa Songs. Eu tinha uma música, eu tinha uma amiga, Margarete, que ela chegava na minha casa e ela entrava direto assim, ia pro som, assim, pro 3 em 1 na época, e colocava uma música e começava a chorar. Ela tinha trilha pra chorar. Sério. Exato. Ela tinha uma trilha pra chorar. A música ela vai evocando. Claro, vai aflorando. Verdade sua, que você precisa desabafar, precisa compreender, processar, enfim. A música faz isso. Faz. E falando nisso, né, uma musicista de mão cheia, 12, 13 anos começou, a musicoterapia, a elevação de chakras, o que ela faz na nossa alma e esse trabalho que a gente sabe, quem acompanha a Margarete, enfim, ou no canal da Mônica, junto com a Mônica, né, a Margarete,
que trabalha os chakras, trabalha o chakra básico, dependendo do som, trabalha o chakra, enfim, a gente vai subindo, né, até o último chakra, conexão com a espiritualidade, né, o 7º centro. Então, como funciona isso hoje no teu trabalho da música, assim, né, da musicoterapia, ou enfim, qual seria o termo mais específico? Na verdade, assim, musicoterapia é uma forma da música se comunicar, das pessoas se comunicarem através dos sons, né? Então, se usa muita terapia para trabalhando com esses sons, né? Agora, quando a gente fala em chakras, nós estamos falando de sistema energético. Quando a gente fala em sistema energético, eu gosto muito de ocidentalizar as coisas orientais, porque é a linguagem que nós entendemos. Então, eu lembro que eu fiz até no evento do Juliano, eu fiz uma elevação de chakras com músicas. Mas eu usei músicas conhecidas. Sim. E músicas que eu sei que, para nós, para a nossa cultura, eram extremamente relevantes para aquele tipo de energia do chakra. Então, se eu vou trabalhar um chakra básico, eu preciso trabalhar com músicas enérgicas. Músicas que trabalhem o medo, o desbloqueio do medo, porque é onde está o medo no chakra básico. Então, eu trabalho com músicas xamânicas, músicas de terra, aquela coisa de chamar mesmo da raiz, dos nossos pés, para desbloquear essa energia. Depois, se você vai subindo nos chakras, e as músicas também vão se sutilizando. No segundo chakra, eu uso músicas emocionais, músicas que mexem com os relacionamentos, tanto da minha pessoa comigo mesmo, quanto com outra pessoa, porque é o chakra da emoção, dos relacionamentos. Então, trabalho com músicas mais ligadas à emoção. No chakra já do estômago, eu trabalho músicas de poder, músicas de força, de eu vou fazer, eu vou acontecer, eu consigo. Então, tem uma coisa de autoconfiança, de ter fé, eu trabalho esses momentos. Então, o que eu faço é um trabalho que tem a ligação do tipo de energia que eu estou lidando com o tipo de música que faça sentido para nós, aqui do Brasil especificamente. Sintonizar a frequência para elevar ela e, enfim, Porque não adianta eu faço um lam, vam, ram, todos sons orientais, mas não é minha cultura, às vezes eu não consigo entender, ele não é tão assimilável quanto eu fazer uma música ocidental. Margarete, a gente tem mais 10 minutinhos. E eu pouco mais. Eu sempre, como as gurias falam, eu dou uma cutucada no broadcast. Margarete, eu faço a vilã, eu sou a controladora do tempo. Então, porque, enfim. Vamos falar um pouco, a gente está gravando esse programa, ele vai ao ar daqui a uns 25 dias. No dia 20 de junho, que estamos hoje, que está rodando esse programa, mas quando gravamos, que hoje é 15 de maio, estamos passando por toda essa situação no Rio Grande do Sul, Flavinha? É uma situação bem complicada, e bem complicada é pouco, desafiadora, extremamente desafiadora. Mas a gente nota que existe uma corrente muito grande, apesar de todo o abalo psicológico, tanto das pessoas que estão sofrendo com a situação, que estão desabrigadas, tanto das pessoas que são voluntárias, que também têm a sensação de que não estão fazendo o suficiente e quando vão colocar a cabeça no travesseiro se questionam mais ainda. Meu Deus, será que eu fiz o suficiente? Hoje eu falava com uma amiga a respeito disso, eu também me sinto assim. Mas como tu vê, na tua percepção, Marga, na tua opinião, espiritualmente, esse momento e o psicológico também? Olha, sempre quando a gente vai conceituar um evento, alguma coisa que acontece, a gente precisa entender quais são os princípios pelos quais você está pensando, baseado em quê? É lógico que eu olho sobre os princípios espirituais que são os que eu sigo na minha vida como verdade. Sim. Então, para mim, as leis universais, elas falam muito. Tipo, lei da ação e reação, lei das possibilidades quânticas. E eu vejo, assim, por onde eu me guio,
né? Nada chega a mim se não é algo que eu realmente tenha que processar e passar por isso. É algo que sempre vem para o meu crescimento, de alguma maneira virá, se não for imediatamente, mas em algum momento virá. Então, eu estou falando de conceitos que eu me baseio para ter uma lógica do que acontece. Sim. Uhum. Assim como muitas desgraças aconteceram na minha vida, ou coisas duras e difíceis aconteceram na minha vida, e que só vinha a entender o significado disso 20 anos depois, 30 anos depois do que aconteceu. Que nem sempre é na hora, né? Nem sempre é na hora é muito difícil, inclusive, a gente perceber. Mas é acreditar que. Então, eu vejo que muita gente se revolta com o que está acontecendo. Muita gente culpa Deus. Nossa, sim. Por permitir que tudo isso aconteça. E acha que a responsabilidade é de Deus, das coisas acontecerem ou não. E, na verdade, não é. Dentro da lei de que eu sou responsável por aquilo que acontece comigo, e eu sou 100% responsável daquilo que eu faço com aquilo que acontece comigo, então eu estou me baseando nessa lógica para dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Não, é Foi isso uma aí. possibilidade quântica. Aí você fala assim, mas coisas ruins acontecem para pessoas boas também. Assim é uma frase que todo mundo fala. Assim como coisas boas acontecem para pessoas ruins também. Então, a gente fica muito, polarizado nessas coisas, e eu não gosto dessa polarização. Eu acredito que houve uma possibilidade quântica, quando a gente fala em possibilidades, né? A Shelian fala uma coisa muito interessante, o ser extraterrestre. Ela fala 58% da população do mundo é uma população que está em cima do muro, neutra. 20% são pessoas que realmente decidiram ser ruins, porque elas gostam de ser ruins e está tudo bem. E 22% são pessoas que decidiram evoluir e caminhar na direção do bem. O que vocês acham que cria uma possibilidade quântica? E quando a gente fala em possibilidade quântica, a gente fala em massa crítica, né? Quantidade de pessoas, uma egrégora do local, do estado, enfim. Uhum. A massa crítica, vamos colocar aí que seja 20% a 30%, né, de uma população pensando igual ou coesa, ela cria uma possibilidade quântica. Se você pegar 20% da humanidade que realmente decidiu não fazer nada com a vida e deixa a vida acontecer, Me levar a vida, leva eu. Eu só quero levar vantagens na vida e tá tudo bem, somado às ondas difíceis pelas quais nós passamos, quem que é manipulável nesse jogo? São 58%. Quem está em cima do muro são pessoas manipuláveis. Dependendo de onde a onda for, elas vão. Então, se a onda for negativa, elas vão para o negativo. Se a onda for positiva, elas vão para o positivo. Porque são pessoas que ainda não tomaram posições. Se você está numa época em que existe uma dificuldade maior, e a gente sabe que nós estamos numa época difícil, a época, a polarização das pessoas em relação à política, em relação à segregação ou racial ou qualquer coisa assim, nós estamos numa época de intolerância muito grande. É duelo, não é? Ou tu é assim ou tu é assado. Tá, mas e quem disse que precisa ser assim? Eu não posso parar a pensar, eu equilibrar? preciso ser ou A ou B. Né? Isso é uma coisa que já não existe mais, né? Dependendo. Enfim, nós estamos, então, criando possibilidades quânticas quando a onda vem negativa. E eu nunca me esqueço que já há um ano, mais ou menos, nós estamos falando, olha, está muito pesado o clima, as pessoas estão precisando entender que elas estão extremamente polarizadas, intolerantes, nós precisamos sair dessa energia. Por quê? Porque você vai criando uma possibilidade quântica. É lógico que isso está associado a pessoas imaturas que estão destruindo a natureza, que
não tem nenhuma responsabilidade perante a natureza, porque o que o Sul está vivendo tem a ver com o problema climático no mundo, né? E em especial no Brasil, porque foi uma onda de ar quente que veio da onde, né? Por que se formou essa onda de ar quente e não deixou com que o processo natural de subida, né, viesse o frio para cá ou a chuva para cá, né, para São Paulo? Então a gente percebe que é uma gama de situações de irresponsabilidade do próprio ser humano. Então, quando a gente percebe isso, nós criamos uma possibilidade quântica, não só no Sul, no Brasil inteiro. Inteiro, isso aí. E não só no Brasil, no mundo, no mundo inteiro. O número de catástrofes naturais tendem a aumentar absurdamente no planeta. Hoje é o Rio Grande do Sul, amanhã pode ser São Paulo, depois de amanhã pode ser Tailândia, não interessa, entendeu? O que nós entendemos é que dentro das leis da causalidade nós estamos provocando essas possibilidades. Hoje a bola da vez está no Rio Grande do Sul, amanhã vai ser em outro lugar. O que a gente tem que entender é como eu me coloco perante essa situação. Que providências eu, como ser humano, vou tomar? Que responsabilidades eu vou assumir com uma desgraça desse tamanho? Porque não é possível que a gente não aprenda com essa tragédia. É a velha frase máxima que a gente já cansou de ouvir, que o ser humano aprende no amor ou na dor. E grande parte, e o maior percentual, é na dor, né? Infelizmente. Então, espiritualmente falando, nós estamos nos carregando de negatividade, de intolerância, de irresponsabilidade. É uma gama de situações que, somadas, criam uma possibilidade de muitas tragédias. Como eu disse, hoje é num lugar, amanhã vai ser no outro. Sim, sim. Não é? Então, espiritualmente falando, nós provocamos isso. Então, não foi o Rio Grande do Sul, não, é o planeta em si. Nós estamos numa teia onde hoje a gente percebe que a dor está ali, mas amanhã a dor chega aqui. E assim vai andar isso daí tudo, né? A gente teria mais algumas perguntas, ela vai ter que voltar. Não, mas vai, né? Isso é fato, a gente já vai intimar, a gente quer que ela volte e quem sabe volte junto com a Mônica, porque a gente quer conversar com ela também, na dupla maravilhosa, que a gente acompanha há muito tempo. Eu queria ouvir a africana, elas duas, africanas juntas. Maravilhosa. O querido Veludo, que é uma figura fantástica, o Veludo é fantástico, eu adoro as piadas dele. Veludo é um queridão. É um queridaço, né? Eu acho que eu quero frisar bastante e agradecer principalmente na figura aqui, vamos dizer, do podcast e do Rio Grande do Sul. Acabei compartilhando, o Juliano me mandou, né, o Posati, a respeito do trabalho que a Casa do Consolador está fazendo para o Rio Grande do Sul, né? Atendendo a Casa do Consolador. E, por favor, pode até nos falar, Marga, o programa está sendo gravado, ele é gravado, no caso, só que o trabalho pós-tragédia, a gente sabe que o emocional, e do emocional não curado até a gente sabe que vai para o psiquiátrico, enfim, focado em terapeutas, terapia vai precisar por um longo prazo, um longo tempo, para as pessoas que sofreram por isso, né, e sofrem ainda. Sim. Então, por favor, né, pode falar, Marga, que a Casa do Consolador está fazendo esse trabalho maravilhoso e somos muito gratos por isso, né? Na verdade, sim. Nós gostaríamos de estar aí, essa que é a verdade, né? Meu primeiro impulso foi de sair correndo para ele, tanto eu quanto a Mônica, porque nós gostamos até, nos damos muito bem na área de emergência. A Casa do Consolador tem essa característica de trabalhar em emergências, né? E então nós fizemos o que era de mais bom senso. Falei, bom, a gente não pode ir para lá, que a gente vai acabar atrapalhando. Mas vamos, então, procurar estrategicamente, e vocês até podem ser um elo disso, locais, abrigos, líderes, lideranças, que a gente possa estar em contato para poder ser útil de forma bem dirigida e estratégica. Então, nós fizemos alguns contatos, nos pediram kits de lençol, cobertor, toalha de banho, enfim, que as pessoas precisavam.
E aí a gente começa a correr atrás. Sim, mexe. De repente a gente já está mandando um caminhão. E cria toda uma conexão, né? Porque as coisas começam a acontecer uma atrás da outra, daí... Tá no flow, né? Impressionante, é o flow. Aí nos pediram barracas para os animais, porque nós temos um lance muito legal com o animal. Então, daqui a pouco a casa já está lotada de barracas, assim, de lona, de não sei o quê. Aí corre, né? Vamos mandar tudo isso para lá. Então, nós sempre fazemos movimentos estratégicos. A gente quer ser útil, mas de maneira inteligente. Isso. Né? Por isso que a gente precisa de lideranças aí que entrem em contato e tudo que precisarem, a gente com certeza vai correr atrás. Olha lá, joinha. Com certeza vai correr atrás e vai ajudar a fazer. Agora, o trabalho psicológico que é feito à distância, porque a gente não pode estar aí, talvez não seja ainda útil, né, a nossa presença, mas à distância, quem quiser ter esse tipo de acesso, porque nós sabemos de ondas de suicídio, de traumas, tanto de quem passa pela tragédia, como de quem assiste essa tragédia, que está aí, que não viveu diretamente, mas que está assistindo, que famílias que perderam amigos ou parentes que moram nessa região, trabalhadores e voluntários que estão aí exaustos, fazendo um trabalho gigante. Então, para essas pessoas, nós estamos abrindo um trabalho de terapia, de psicoterapia. Então, se você entrar no site da Casa do Consolador, que é casadoconsolador.com.br, lá você vai ver os números de plantão para se marcar uma hora para fazer. Então, nós temos aí psicólogos. Vamos deixar aqui embaixo, casadoconsolador.com.br. Exato. Então, tem psicólogos, eu, psicanalista, terapeutas, a Mônica, médica, que está presente, a Raíssa, que trabalha com dores, relaxamento físico e energético. Então, a gente atende pessoas que precisam disso, né? Então, a ideia é que, de repente, tenham abrigos que sejam informados sobre isso, para que as pessoas tenham uma internet disponível, um notebookzinho disponível, para que a pessoa possa fazer uma sessão de terapia. O que nós queremos é divulgar isso para mais e mais abrigos ou locais onde as pessoas estejam e precisem dessa ajuda, né? Tá ótimo, perfeito. O estou é temporário, né? E a gente nunca sentiu tanto isso na pele quanto nesse momento, né? Que estamos passando no Rio Grande do Sul. E uma amiga terapeuta comentou também, gente, estamos passando por eu acho que não é a palavra correta, refresh, mas por um novo momento onde a gente repensa que sim, é o estou, porque talvez amanhã aconteça alguma catástrofe e eu não tenha mais meu apartamento, minha casa, não tenha nem o meu carro. Estou é uma ferramenta que a gente vai utilizar e que a gente paga um valor que até então é nosso, mas não é emprestado para esse estou que é efêmero e que passa muito rapidamente. E aí a gente tem que fazer as nossas escolhas de despertar de consciência, de elevação, e como a própria Marga comentou, né, do todo, do ágape, né? Eu acho que é isso que está trazendo, do ágape, para todos nós, né? É verdade. Na verdade, a gente está vendo na prática o que significa ser um. Então, se alguém está dolorido, se alguém está sofrendo, eu estou sofrendo. E isso é aprender a grande lei, a lei máxima, de que todos somos um. Não tem como eu ser feliz eu vendo tanta desgraça na minha frente, né? E isso já é uma lei que eu tenho dentro de mim, que me rege, que me faz eu seguir adiante. Se eu estou passando por um momento em que eu vejo algo que me chama a atenção para que eu ajude, eu não posso dizer que eu não vi. Porque se eu disser que eu não vi, eu vou corromper profundamente quem eu sou, né? Sou em essência. Então eu vou agir. E isso é compaixão. Quando eu sinto a dor do outro, eu ajudo a resolver aquele problema do outro, eu estou trabalhando com compaixão. É isso. E esse é o grande objetivo de tudo, da nossa existência. E eu vi uma frase da querida Margarete, né, que me marcou muito, de umas lives, podcasts que ela participou, inclusive dos guris do Paranormal Experience. Amor é ação.
Ah, sim, né? Perfeita. Amor é ação. Eu acho que é... Amor é ação. Se não, não é amor. É isso aí. Teoria. Muito bem. Eu Ela acho vai que era cantar? isso. Ah, não, vamos lá então. Temos Será? minutos. Se ela topar, né? Primeiramente. Eu o convite. acho que não sei se ela tem compromisso. Não sei se tem compromisso, se pode fazer só uma capela. Ou... Aí uma capelinha até para o Rio Grande do Sul, porque na verdade é o que eu desejo para o Rio Grande do Sul, para todo mundo que está aí passando por um momento difícil, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os seus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Caraca, a gente derreteu. Ai, Marga, gratidão por participar do podcast, esse projeto que eu acho que, como a gente falou e em toda esse bate-papo, em todo podcast, que é a conexão com a nossa essência, o nosso despertar de consciência, que é o que a gente quer levar e fazer com que esses 52, 55, não recordo o número exato, eles caiam para 32, para 20, para 10, para 5 e desapareçam. Porque a gente precisa dessa conexão com a gente para elevar. E principalmente nesse momento bem desafiador para nós no Rio Grande do Sul. Então, que sejamos farol, estamos disponíveis aqui para o projeto A Casa do Consolador, para a Mônica, para a Margarete, enfim, estaremos também, né? Estarei lá em julho, nosso querido Congresso do Círculo, lá estarei para prestigiar e dar um abraço e agradecer esse trabalho fantástico que elas estão fazendo por nós e nos passando muito despertar de consciência aqui no podcast para a nossa audiência nas redes aí. Ai, muito obrigada. Ai. Deus te abençoe. Eu que agradeço, viu? Agradeço Flávia, o carinho, agradeço Maurício pelo carinho e, de verdade, eu espero que a gente esteja sempre juntos nessa sinergia, nessa vontade de fazer com que chegue até as pessoas o nosso melhor, aquilo que a gente tem de melhor para oferecer, assim como cada um faz o seu melhor. Eu agradeço muito por vocês existirem, porque é muito importante pessoas que estão comprometidas com a informação de qualidade, com a informação profunda, para elevar o nível da humanidade. Muito obrigada a você por existir. E eu quero já aproveitar e fazer a propaganda do CD da Margarete, que é essa voz linda, maravilhosa, esse som para a galera que ligou agora, que se conectou agora, essa é que ela cantou. Qual que é o nome, Marga, para passar para a nossa audiência? Essa se chama Eu Te Desejo, da Flávia Venceslau, que é muito linda. E o teu CD pode ir direto no teu site, onde que procura? Olha, eu tenho o meu site, margareteaquila.com.br. Aqui embaixo. Isso. E os meus CDs estão lá, livros também de autoconhecimento. Ah, ela tem livros também. Exato. E tem também no Spotify, nas grandes plataformas, você vai ver o 432 Hz, que é o meu CD de músicas de relaxamento binaural. Viu? Vamos Perfeito. lá.
Pontecast tem o oferecimento de JC Manutenções Elétricas Limitada, atuando há 7 anos na região das Hortênsias e na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, em empreendimentos corporativos e residenciais. Precisa automatizar e escalar suas vendas pelo WhatsApp? Acesse www.paolamelooficial.com, lembrando que o Melo é com 2 L's. E ainda na hora de importar ou exportar, conte com os experts em comércio exterior, conte com a eficiência, negócios internacionais. Margarete Aquila, muito obrigada. Obrigada, gratidão. meus anjos. Fiquem com Deus, viu? Obrigada a todos que estão aí ouvindo e curtindo. Um beijo no coração de todo mundo aí. Gratidão, Marga. Valeu, pessoal. Segue a gente aí no Instagram, no TikTok, no YouTube e também acompanha a gente no Spotify, link na descrição. Facinho, muito obrigada, Barbada. Cher. Pontecast 30, isso aí, @Pontecast 30, vai lá, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. A gente tá invadindo com amor, invadindo no sentido de elevação, discernimento, elevação de consciência, despertar de consciência, energia boa e vamos contaminar geral. Bora. Beijo. Valeu, Marga. Valeu. Beijo.